Oi, Érica. É, Bom dia, tudo bem? Que bênção ler sua mensagem. Quer dizer então que vocês vão casar, né? Depois de 5 anos, né? Vocês morando juntos, com filhos, com filho, né? Fizeram um propósito de castidade até o casamento. Que lindo! Entramos na escola para edificação pessoal e conversão e estamos aprendendo muito, glória a Deus. Que bacana ler isso, sabe? Porque a gente a gente também precisa, né, dessas injeções de ânimo, né? Muitas vezes vocês ficam assim, Natália, a gente gosta muito quando você manda esses áudios de ministrações, né, respondendo as perguntas, trazendo discernimento, né, sobre cada área específica, né, dos fundamentos da restauração, né, vamos dizer assim, que é aquilo que a gente trabalha na escola de deserto, né, são os fundamentos da restauração pessoal e, consequentemente, todas as coisas. Mas eu confesso para você que esses testemunhos de vocês, eles nos testificam cada vez mais, né? Daquilo que o Senhor está fazendo. Porque nós somos seres humanos, né? E muitas vezes a gente está tão focado ali em ajudar as pessoas e trabalhar, e muitas vezes a gente esquece que o lugar que nós precisamos estar é no esconderijo do Altíssimo, né? Então eu sempre falo, eu não trabalho para as redes sociais, eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho para Deus. Então o fardo fica mais leve para mim. A cobrança, vamos dizer assim, é com Deus, não é comigo. Né? Então eu não pego para mim esse fardo, né, de ficar, meu Deus, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Não, eu sei que o meu lugar é no esconderijo do Altíssimo e ali todas as outras coisas elas vão fluir naturalmente, né? Porque é nesse lugar que ele é colocado no trono da minha vida. É nesse lugar onde a minha vida ela se submete ao Senhor, né? E resiste às trevas, resiste à vaidade, resiste, né, a todas essas coisas que envolvem o ministério, que envolvem, né, tudo isso. Mas enfim, glória a Deus por isso, pela sua vida, pela decisão de vocês. A escola de deserto, ela é maravilhosa para quem tá junto e quer fazer junto, né? Quer fazer o discipulado juntos, né? Então, assim, eu creio que o Senhor já está derramando sobre vocês essa unção de restauração. Nós estamos trabalhando também já num projeto que se chama Restaurados para Sempre, já está no nosso planejamento. Oh, as palavras tá difícil hoje. Tá no nosso planejamento, né, das próximas semanas, tirar isso do papel. E vai ser uma continuação da escola de deserto, só que para os casais restaurados. Então, vai ser só para alunos, para as pessoas que já fizeram a escola de deserto e que agora estão vivendo a restauração. Então, é uma manutenção da restauração. Né? Então, Deus ele nos direcionou, faz muito tempo já que ele nos direcionou a viver isso. Só que a gente não nos sentimos preparados para aplicar até agora, né? Então, agora vai sair do papel tudo isso. E eu acredito que Deus vai trazer muitas direções, né, para mais uma etapa, né, da vida de um casal, de uma família que está caminhando com ele ali para a restauração de todas as coisas. É, Você perguntou sobre o leito, né? Como que é, como que podemos ter um leito conjugal sem mácula, né? Primeiro ponto, antes de casar, todos nós deveríamos ter feito isso, tá? Renunciarmos os pecados de fornicação, certo? Então, morei junto, não casei, pecado de fornicação. Isso gera uma legalidade muito grande, uma brecha muito grande. Então, Satanás ele tem legalidade para entrar nessa família, né? Porque os princípios eles são importantes, os princípios bíblicos. Qual é o primeiro princípio e mais poderoso da Bíblia para um casamento ser um casamento segundo o modelo bíblico original? Deixar pai e mãe. Então, sair da casa dos pais. Então, é deixar pai e mãe geograficamente, emocionalmente, né? Agora eu me uno a outra, então eu tenho que deixar meu pai e minha mãe. Eu não corro mais para eles, eu corro para minha família, para minha esposa, para meu marido. E financeiramente, eu tenho que buscar em Deus os recursos para esse casamento. Eu não posso ficar dependendo dos outros, porque isso vai gerar uma brecha na minha vida, né? Legalidade é uma coisa, brecha é outra. A gente fala sobre isso na escola, mas só para você entender, legalidade geralmente é
algo que assim, cometi um pecado, ou cometi uma quebra de um princípio, eu gerei uma maldição. Brecha gera maldição também, mas naquilo que a gente fala, sabe? Naquilo que a gente assiste, né? Então, vem uma seta, mas legalidade é uma autorização para as trevas virem roubar minha casa, roubar, entrar e fazer o que ela quiser. Então, né? Se a gente se une a alguém sem os princípios, né? A gente gera uma legalidade, a gente abre uma porta para as trevas. Outro princípio, pureza e santidade. Então, não casei, né? Não casei em purificação e santidade, casei em pecado, então eu tenho que renunciar a isso, pedir perdão para Deus, renunciar laços com outras pessoas também, fazer essa oração, né, de renúncia é importante para esse leito conjugal sem mácula, certo? Outros princípios importantes, bênção dos pais. Meu pai não abençoou meu casamento, então não case. Não case, porque isso vai gerar uma legalidade também na sua vida. Certo? Ah, casei. Então tá. Casou sem a bênção dos pais. Vai lá, pede perdão para os pais, honra pai e mãe, né? Volta lá, conversa, pede perdão, para poder legalizar isso no mundo espiritual. As legalizações são no mundo espiritual, tá? Né? Então a gente tem que entender que tudo é espiritual. Tudo, tudo, tudo. Se você é um ser espiritual, entenda, tudo é espiritual. Então você precisa ter olhos espirituais. Ah, mas ele não me ama mais. Procura que o amor não morre na Bíblia. Na Bíblia o amor não morre, o amor esfria, tá? Ah, mas ele tá feliz no pecado. A Bíblia fala que só é feliz aquele que obedece, certo? Lá em Provérbios 7 vai falar que a mulher adúltera, né, o adultério, vamos dizer assim, que é na visão profética bíblica, né, que a Bíblia não é um livro que você lê, é uma visão profética de todas as coisas, e principalmente elas apontam para Cristo e a nova aliança com Cristo. Então, lá a Bíblia vai falar que o adultério é uma porta para a sepultura. Certo? Então, ninguém é feliz no pecado. É iludido, é enganado. É sequestrado, tá com a mente cativa. Mas feliz e ter paz é só com Cristo que a gente tem. Certo? Então, outro princípio. Oficializar segundo a lei dos homens. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Então, eu preciso estar de acordo com a lei dos homens. Eu preciso obedecer à lei dos homens. Não preciso. A Bíblia fala sobre isso. Eu preciso estar debaixo dos meus senhores. Do senhorio daqueles que Deus colocou no governo. Daquilo que Deus colocou nas instituições. Desde que eles não infringam a lei de Deus. A lei de Deus acima de tudo. Mas também estou debaixo da lei dos homens. Então, se a lei dos homens hoje está falando que é no cartório, é no cartório que eu tenho que casar. O casamento é no cartório. Certo? Então, existe o espiritual, que é se unir ali, se tornar uma só carne, e existe também aquilo que é segundo a lei dos homens, que eu preciso estar de acordo. Ah, mas a lei dos homens não existia lá atrás no Antigo Testamento. Sempre existiu o contrato de casamento, inclusive no noivado. Se o outro não cumpriu ou não é mais virgem, vamos dizer assim, então aí poderia dar a carta de divórcio no noivado. Tá? Não era no casamento. O divórcio ele não veio para o casamento, ele veio para o noivado. Por isso que é importante a gente estudar, né, gente? A gente está num momento que, nossa, é um bombardeio, né, de gente que fala sobre restauração e quer falar de teologia morta. Que, olha, eu vou falar para vocês, viu? Eu fico até cansada de ver. Até cansada. O tanto de gente que está aproveitando essa onda aí de restauração para poder vender algo, para poder falar besteira, sabe? Gente que nem viveu a restauração de casamento, gente que não tem revelação falando sobre isso, olha, aborta. Cai fora, não fica ouvindo, não fica ouvindo porque isso vai trazer engano na sua cabeça. Final dos tempos, falsos profetas, Satanás enganou até a terceira parte dos anjos do céu, então vamos focar na palavra de Deus ao invés de ficar ouvindo os outros. Isso inclui líderes, pastores, né, mentores, enfim. Então eu preciso, não casei na lei civil, não casei, abrir uma legalidade na minha casa. Não vou ter paz na minha casa, certo? Então, o que acontece? Para eu agora ter um leito sem mácula, eu tenho que entender que principalmente esse leito, o ato sexual, ele é feito para adoração, não é feito para o homem só procriar, se reproduzir. Não, ele é feito para adoração também, porque no ato sexual tem derramamento de sangue, derramamento de água, né? Então, um altar sempre tem sangue, gordura, tem água, né? Então, assim, eu tenho que entender que o leito do casal, ele tem que estar sem pecado. Tem que renunciar ao pecado, se arrepender e confessar. Pecados ocultos, tem que revelar, tem que pedir perdão, tem que falar pro outro,
teve traição, tem que contar, tem que confessar. No momento certo, obviamente, né? Tem que sair correndo contando, mas o Senhor tem direcionado pessoas a contar, tem que contar sim. Porque enquanto tá mentira escondida, enquanto estiver nas trevas, Satanás tem um controle sobre sua vida. Quando estiver no oculto, Satanás tem um controle. Então, se você vai entrar num casamento com coisas em oculto, sem a verdade revelada, então pode ter certeza que o seu leito ali, o seu casamento vai sofrer ataques, certo? Então, o leito é um altar. O sexo no casal é um altar. O sexo foi feito para o âmbito do casal, do casamento, do casal que viveu os princípios bíblicos, certo? Que vive os princípios bíblicos. Não viveu os princípios bíblicos, não vai ter um casamento bom. Vai ter legalidade, vai ter brecha e vai ter 99% de chance desse casal cair em adultério e cair em divórcio. Então, por que nós estamos vendo divórcios? Porque não houve princípios. Por que nós estamos vendo tantas traições? Não houve princípios cumpridos. Então, agora Deus tem chamado um povo para viver a restauração de todas as coisas, a começar pela restauração da aliança com Ele, para entender tudo isso. Certo? Nós falamos muito sobre essas coisas na escola de deserto, né? Então as pessoas elas vão estudando ali, vão aprendendo sobre tudo isso e vão quebrando, né, esses altares malignos nas vidas delas e vão conhecendo a verdade realmente de fato, que muitas vezes nem é pregada nas igrejas, né? Porque tudo isso eu tive que aprender sozinha em casa, com Deus e depois com pessoas que entendiam sobre essas unções também, né? Porque entender essas coisas são unções que Deus nos dá, né? Só entende aquele que busca o Senhor e aquele que recebe do Senhor. Então, nós entendemos aí que tem uma busca e tem um recebimento também, né? Então, para ter esse leito sem mácula, antes de casar, nós devíamos ter confessado, né? Se viveu em pecado, confessado, rejeitado, anulado. Então, vamos dizer que eu agora estou fazendo isso, né? Como você está na escola de deserto, com certeza vocês estão vivendo isso. Então, estudar ali sobre o módulo 3 que vai falar sobre libertação, estudar sobre os cativeiros, estudar sobre esses altares malignos e tudo mais, é uma forma de você entender como você fechar essas brechas, anular essas brechas, né, e cancelar, né, cancelar. Eu não gosto de falar a palavra quebrar, eu gosto de falar a palavra cancelar e anular, porque é isso que Deus faz, né? Quando Deus fala assim que Ele se esquece dos nossos pecados quando confessados, né, e pedimos perdão a Ele, Ele se esquece, Ele nos dá a autoridade de voltar no tempo e apagar aquilo que aconteceu. E é por isso que nós nos transformamos numa nova criatura. Nós não somos mais aquelas pessoas que cometeram aquelas coisas, atrocidades e pecados contra Deus. Porque o pecado não é contra o outro, é contra Deus. Agora nós somos novas criaturas. Então agora existe uma nova pessoa em Cristo. E isso é muito real para mim. Porque eu vivi isso na prática. Eu sei quem eu era. Sabe? E eu falava assim para Deus, Deus, eu não tem mais jeito para mim. Olha tudo que eu fiz. Não tem como apagar isso. E a palavra de Deus diz que sim, tem como apagar. Então eu não sou aquela pessoa lá que fez aquelas coisas. Aquela pessoa morreu. Ela não existe mais. Agora eu sou uma nova pessoa em Cristo, né? E uma nova história Deus fez na minha vida. Então existe um caminho, existe um processo. E eu não posso viver um milagre sem viver um processo. Não é na conta do milagre, é na conta do processo, né? Entender tudo isso faz parte de um processo de restauração. Então vamos supor que eu já entendi tudo isso. Estou, né? Olha isso. Vou oficializar o meu casamento. Né? Inclusive tem uma criança que nasceu em pecado. Essa criança que nasceu em pecado, para o mundo espiritual, ela é uma criança bastarda. Eu nasci nessa condição também. Fui gerada, na verdade, né? Não é o nascer, é ser gerado. Ah, meus pais casaram depois antes de eu nascer. Ok, mas você foi gerado num pecado. Então, existe uma legalidade sobre a sua vida que o seu pai e sua mãe têm que quebrar. Então, orar sobre isso também. Senhor, nós pecamos contra ti. Né? Nós queremos oficializar agora para trazer meu filho para dentro dessa aliança, para que ele tenha o Senhor como pai. Não as trevas, porque se tem um bastardo, ele sempre vai procurar um pai ou uma mãe. Então, Satanás, ele entra nisso. Na rejeição, sabe? Então, quando Satanás entra nisso também, né, também na rejeição, também nessa legalidade, né, que quebra de princípios e maldições, ele vai tentar adotar essa criança, né? Quando há um divórcio, essa criança, para o mundo espiritual, ela é órfã. Ela é órfã porque os pais romperam ali, né? Algo que é espiritual. Não se rompe uma aliança no espírito. Não se rompe. Por isso que a Bíblia fala que é até a morte. Porque foi feito em espírito. Só o espírito, a hora que volta para Deus, ele, né? Solta ali um do outro, vamos dizer. No meu testemunho, cortou o áudio aqui. No meu testemunho, eu falo sobre isso. Eu falo sobre
essa união feita em espírito, que é lá de Malaquias 2,14, né? Aquilo que foi unido em espírito. Como que é isso, Natália? Eu senti isso na prática. Sabe, quando o Bruno estava fora de casa, eu sentia como se ele estivesse ali comigo. Depois de mais um mês um pouco que ele saiu, né? Um mês e pouco da minha transformação, restauração. Eu sentia como se ele estivesse lá. Eu acordava assim de madrugada com a presença dele. E falava, meu Deus, o que é isso? Muitas pessoas falam que eu já estava vivendo lá na frente. Estava vivendo lá na frente aquilo que Deus já tinha programado para eu viver ali, né? Aquilo que já estava pronto na dimensão espiritual da fé, vamos dizer assim. Ao meu ver, eu entendo que o espírito está ligado um ao outro. Nós temos um espírito. Nós temos. Somos uma alma, né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E o nosso espírito, quando é unido um com o outro ali no casamento, ele busca um ao outro, sabe? Então, é um processo que eu conto no meu testemunho, eu falo sobre isso nas lives que a gente faz na Escola de Deserto, né? Para tentar entrar mais a fundo nesse assunto, para as pessoas entenderem muitas vezes que aquilo que elas estão sentindo num processo de restauração não é delas, não são delas, mas do cônjuge que está lá fora, vivendo em pecado. E muitas vezes você está aqui tão bem com Deus, de repente vem uma angústia, você fala assim, meu Deus, o que é isso? É do outro. Sabe? Então tudo isso é só quem viveu para falar, porque na Bíblia não tem especificamente sobre essas coisas, né? Você tem que pegar uma lupa e falar, Senhor, vai me revelando aqui o que é isso, né? E Deus revela. Quando você pede, você não recebe porque você não pede, não sabe pedir. É isso que a palavra de Deus diz. Você não recebe porque você não sabe pedir. Tá pedindo errado. Não é para você pedir seu casamento. É para você pedir a restauração de todas as coisas. Então, a hora que você aprende a pedir certo, as coisas acontecem. Deus entrega. Mas lembrando que Deus só entrega para aqueles que não têm incredulidade, mente dividida. Que fica uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. Não. Deus fala lá em Tiago que para esses ele não entrega. Certo? Então, entender tudo isso faz parte do processo. Ok? Então, voltando lá, né, no leito sem mácula, abrindo mão de tudo isso, renunciando, sabe? Fazendo oração mesmo. Senhor, eu me desligo das pessoas que eu tive relação antes do meu casamento. Eu me desligo de fulano, de ciclano. Eu retiro do mundo espiritual, sabe? As sementes que foram lançadas de palavras, de juras de amor. Eu retiro, eu quebro tudo isso. Eu anulo tudo isso, Senhor. Que seja desligado nos céus aquilo que eu estou orando para desligar na terra. Eu me desligo daquela pessoa. Eu me desligo, eu não quero mais nada, né? Tanto no meu DNA, porque o sexo, ele vem com trocas de DNA. A saliva também troca DNA. Então você imagina você trocando DNA com outras pessoas. Isso estava lá na Bíblia. Quando os anjos começaram a ter relações com os humanos, houve troca de DNA. É por isso que veio tantas doenças. É por isso que veio tanta enfermidade. É por isso que a gente vive hoje tanta deficiência física nas pessoas, deficiência mental, e a gente não consegue usar mais a capacidade do nosso cérebro, né? Por quê? Porque houve uma mudança genética no DNA. Então você muda sim a sua genética, tendo relação com um monte de pessoas. Você muda sim. Muda. E os seus filhos, os seus netos vão sofrer essas consequências. Então, consertar tudo isso agora é para que os seus filhos não paguem essa conta. Que os seus netos não paguem essa conta que você não pagou. Certo? Então, Natália, mas você está falando que tem que pagar as contas dos antepassados. Gente, é um entendimento profundo que a gente tem que buscar em Deus, né? Então, existe uma cobrança, sim. Se a gente deu legalidade, aí a gente tem que pagar o boleto. Agora, se eu não dei legalidade, então essa cobrança não vai vir sobre a minha vida, né? Na verdade, a cobrança vem, mas o boleto que não vem, né? Eu não vou ter que pagar isso. A cobrança vem, mas desde que eu não entre, né, numa iniquidade, num pecado, então aí não vem a cobrança do boleto para eu pagar. Mas a cobrança dos pecados antepassados, ela sempre vem. A gente tem que ir para a cruz de Cristo, só a cruz de Cristo que vai anular tudo isso, né? Isso a gente fala lá em libertação, certo? Então, pro leito ali, agora, ser um leito sem mácula, eu preciso entender tudo isso, certo? Então, aí eu oficializei, pedi perdão, né? Vivi esse processo todo com Deus ali. Agora, como que vai ser? Agora eu vou entender que o ato sexual, aquilo que eu estou fazendo ali com o meu marido, não é só para o meu prazer, não é só para ter filhos, não, é para adorar a Deus, adoração a Deus. Então, na hora que você vai ter o ato sexual, o que acontece? Vem um convidado.
Existe um convidado espiritual na hora do ato sexual. Se você está em pecado, se você está em fornicação, se você está fora ali dos princípios, e se você tem maldição, quem que vem? Quem que vem colher essa oferta nesse altar? Quem que vem? Não é Deus. Então você está alimentando. É por isso que muitas pessoas, inclusive, ficam sonhando com ex-parceiros, ficam sonhando com atos sexuais. Não aceite relação, não aceite sonhos com atos sexuais, com sonhos com qualquer linha sexual. Não aceite. Sabe por quê? Porque é uma legalidade na sua vida. É uma porta espiritual no âmbito sexual. Certo? E o que que acontece? Não são sonhos, são visitações, tá? São demônios que vêm e têm relação com você. Inclusive disfarçado do seu cônjuge, disfarçado de algum ex-parceiro seu. Não é sonho, é visitação. Então, se você está tendo sonho de visitação sexual, é porque tem um pecado nessa área não confessado. Tem um pecado nessa área ainda que está aberto ali. Tem que confessar, tem que anular, tem que pedir o sangue de Jesus para limpar e purificar. Certo? Ah, mas eu não tenho nada. Tá, então você assistiu um filme, você deu uma brecha. Assistiu um filme que tem relação sexual, assistiu pornografia, né? É uma brecha. Vai ter sonho, vai ter seta. Tem que rejeitar, tem que anular, tem que fazer jejum, porque esses demônios só saem com jejum e oração. Não é pastor que tá pondo a mão na cabeça, não. É jejum e libertação, jejum e oração mesmo, tá? Então, entendeu tudo isso? Senhor, agora, né? Vamos ungir a cama, orar sobre a cama, ter oração no quarto. Senhor, agora eu declaro que a minha casa está sob nova direção, a minha casa é tua, o meu leito conjugal é teu, tira tudo que não é teu, Senhor, me mostra, revela o oculto, e Deus revela. Vocês sabem que Ele revela, eu já contei para vocês sobre o meu testemunho de Deus revelar que minha mãe era adotada, porque minha avó ia morrer sem falar. Deus revelou para mim que ela era adotada. E eu fui para minha avó confirmou, não queria contar para ninguém, mas confirmou. Né, veio embora do Paraná porque não queria que minha mãe soubesse que ela é adotada, porque não sabe a história da minha mãe, de onde ela veio, onde acharam, enfim. Mas Deus revela. Deus revelou para mim, algo que eu nunca jamais imaginei viver. Então tem que confiar no Senhor. Essa geração está sendo chamada a confiar no Senhor, não chamar Moisés para falar com Deus. Eu não quero que Moisés fale com Deus por mim. Não, eu quero eu falar com ele. O véu já foi rasgado. Não quero Moisés, eu quero eu. Eu vou para lá, para esse lugar. Então, o meu casamento, a minha casa, o meu estilo de vida, né? Não é só orar Efésios 6 e falar, coloca em mim, Senhor, o capacete. Não. Não. A armadura de Deus é um estilo de vida. Não é misticismo, não, e rituais. Não. Cuidado com os rituais. É um estilo de vida. Então eu tenho um estilo de vida onde eu sou crente mesmo, de verdade, eu vivi uma conversão com Deus, eu não fico só esquentando o banco. Então, Senhor, agora, ó, minha casa está sob nova direção. Unja minha casa, meu quintal aqui, mande anjos, Senhor, todos os dias acampar ao meu redor. Sabe? E fechar as brechas, fechar, apagar, cancelar. E daí vem o Senhor receber essa adoração. É por isso que eu falo, num processo, eu vou falar isso no Restaurados para Sempre, que é o próximo curso ali, para as pessoas que estão na manutenção da restauração, para o casal, que o ato sexual, o leito conjugal, depois da restauração, ele é assim, incomparável a qualquer momento íntimo que você teve com qualquer pessoa. Pode ter sido o melhor prazer que você viveu, é incomparável ao prazer da adoração do leito conjugal sem mácula, do altar para Deus no ato sexual. Não existe. O amor é renovado, a aliança é renovada, a aliança do casal. É uma renovação de votos do ato sexual, do leito conjugal sem mácula. É uma aliança, uma renovação da aliança com Deus. Então, assim, é algo, gente, que assim, é poderoso demais para explicar. É só quem vive. É só quem vai viver. Então, é importantíssimo isso que você está falando, Érica. É importantíssimo. Porque precisa ter essa consciência de que o casamento tem que estar debaixo dos princípios. A minha vida tem que estar debaixo dos princípios. E principalmente a libertação dos cativeiros. Sabe que Deus ele quer nos libertar para viver uma vida em abundância com Ele, de João 10:10. Existe sim uma vida em abundância aqui. E o ladrão está matando, roubando e destruindo as gerações. Então ele chama você e fala assim, ei,
Eu chamei os seus pais, eu chamei os seus avós, eles não quiseram. Agora eu chamo você, você vai querer? Você quer estar aqui na minha agenda? Nesse tempo? Você quer estar? É só um sim que ele precisa e o resto ele vai fazer. Não são esforços, não. É renúncia, é vida no altar, é jejum e oração. É a parte que me cabe. Eu não tenho que ficar preocupado com aquilo que, ai, fulano falou tal coisa, eu preciso dessa receita, eu preciso daquele manual. Não, é aquilo que Deus está falando na palavra dele. Não é ninguém que vai falar para você o que você tem que fazer, não. Então é para esse lugar que eu tenho que ir. Para esse lugar de entender que eu não mereço mesmo. Eu não mereço. Não mereço nada do que Jesus fez por mim, mas ele já fez tudo. Tá tudo pronto. Eu só preciso acessar esse lugar. Ir para o esconderijo do Altíssimo, me derramar aos pés dele, me sujeitar ao Senhor. Muitas pessoas ficam se sujeitando ao diabo e rejeitando Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você está rejeitando ela sobre sua vida. Isso vai ser cobrado de nós. Né? Então, você entender isso, antes de mais nada, a live da semana passada foi um direcionamento de Deus. Coloque a tua casa em ordem. Não é só a tua casa física, não. É tua casa, teu espírito também, o teu corpo. Coloca a tua casa em ordem. Vamos buscar viver a libertação desses cativeiros. Sabe? Ai, Natália, recebi mensagem. Ai, Natália, eu sei que fizeram obra de macumbaria para mim. Sabe o que cancela uma obra de macumbaria? A sua santidade. A sua obediência à palavra. Uma vida no altar. O altar da sua casa, tá? Que a sua casa é um altar para Deus. Não é só lá a igreja, não. A sua casa é um altar para Deus. O que está entrando na tua casa? Na TV, nas músicas? O que está te governando? É Deus? Tá com medo de macumba, de gente que não é crente? Que não conhece Deus? Ora por essa pessoa. Para ela conhecer o seu Deus. Ora. Ah, fizeram macumba. Deixa eu fazer. Sabe por quê? Deus vai cobrar dessa pessoa o que ela está fazendo. Mas ora por ela, porque você vai ter... Quando você tem os olhos de Cristo, você olha por ela e fala assim, meu Deus, perdoa ela, Senhor, ela não sabe o que ela está fazendo. Porque ontem eu era tão cega quanto ela. Perdoa ela, Senhor. Isso é amar o próximo. Isso é amar o seu inimigo. Sabe? Não é amar de querer estar perto, mas amar de entender que aquela pessoa está perdida, precisa de libertação. Sabe? Então, quando você começa a entender tudo isso, é isso que é a resposta para as perguntas. Ah, eu estou num processo de restauração? Como que eu sei que eu estou restaurado? Assim, quando os frutos começam a dar frutos. Quando você planta lá no Espírito Santo, né? E ele vai dando os frutos para você. Então, entender que eu estou nesse processo, que eu fui chamado para viver esse processo, é confiar em Deus, não confiar nas circunstâncias. Viver daquilo que eu creio, não daquilo que eu vejo. Por que eu não consigo sair do lugar? A primeira coisa que eu penso, o que você está comendo? Não consigo orar, Natália, o que você está comendo? Como que está a sua alimentação? É básico, gente. É básico. Básico. Começa a tirar esses alimentos aí que te inflama, que não é para você, açúcar, farinha branca, leite, né? Leite que é super inflamatório. Começa a tirar. Por isso que o jejum é importante. Jejum e oração. Começa a tirar esses alimentos que você vai ter muito mais lucidez e disposição, sabe? A gente vai ter uma live na escola sobre isso, se preparem. Inclusive, amanhã a gente tem uma live sobre filhos. Vamos falar sobre como a gente vai proceder, como precisamos proceder com os filhos num processo de deserto, sabe? Práticas, tá? Práticas para você fazer todos os dias com os seus filhos num processo de deserto. E vamos ter práticas de alimentação também, com cardápios elaborados para quem está num processo espiritual. Ai, tá poderosa essa escola. Não é à toa que o bicho se levanta, mas ele já caiu por terra porque ele é um derrotado, né? Em nome de Jesus. Mas é isso, Érica, é isso. Espero que você tenha entendido, né, aquilo que eu falei aqui. Muitas vezes são ministrações, né? Pra você ver, demora tanto esses áudios. Eu compartilho com as pessoas também para que elas tenham essa palavra, elas recebam essas palavras no espírito delas também, porque eu sei quem eu era ontem. Se eu estou falando isso para você, é porque eu estava no seu lugar ontem. Então olha para a minha vida, não pensando naquilo que eu fiz, mas naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ah, o que a Natália fez? Não, o que Deus fez na vida dela eu quero. Senhor, eu quero. Faz na minha vida também. Só que ele fala para você, eu vou fazer infinitamente mais.
né? Então eu vou buscar por esse Deus, vou buscar minha aliança com Ele, até que nada mais importe. E daí você vai viver um processo com Deus ali, independente do outro, independente das circunstâncias. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. É isso que você está fazendo, é isso que você está buscando. Então, Deus vai te honrar. Quando você honra Deus, quando você dá honra para Ele, Ele vai te honrar. Confia. Vai para o seu secreto, vai para o esconderijo do Altíssimo. Ocupa a sua mente. A escola do deserto é para ocupar a sua mente. E quando você ocupa a sua mente, Deus traz revelação. Deus renova a sua mente. Não é isso? Não vos conformeis com esse século. Não se conforme com aquilo que as pessoas estão falando, mas vai renovar sua mente na palavra. Ocupa sua mente, não dê lugar para o diabo. O diabo ocupa lugares vazios, porque ele não tem um lugar para ocupar. Mas ele fica em lugares vazios. Então ocupa sua mente com a palavra de Deus. Todos os dias. Senhor, eu não me importo, hoje eu não vou sair daqui. Não me importa, eu vou ocupar minha mente contigo. Eu vou para louvor, adoração, eu vou para a Bíblia, eu vou para o joelho, eu vou para o choro. Não sei nem orar, mas eu vou chorar. É isso mesmo, é esse o caminho. Não existe receita, não existe manual, é só o seu pai te chamando. Vai para ele. Vai para ele, ele vai te dar uma nova paternidade, uma nova identidade, um novo caráter, uma nova alegria. A sua alegria vem do Senhor, a sua alegria não vem das circunstâncias. Busca pela paz de Cristo, não só a paz na sua casa, mas a paz de Cristo em você. Sabe? Então, esse é o caminho, você está certa. Coloque a sua casa em ordem. Mas não é só limpar a casa. Não é só limpar a casa. Tem que acender a luz, pegar uma vassoura e fazer uma faxina. A libertação é a faxina. Sabe? Então, faça isso, querida. O leito conjugal sem mácula é adoração para Deus. Tire todas as distrações, tire tudo. Faça uma faxina no seu quarto. Tire tudo que não te pertence mais. Roupas, objetos eróticos. Essas coisas não são de Deus, não. Não caia nisso, não. Pornografia, vícios. Apaga tudo. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Deus vai te dar um leito conjugal sagrado, consagrado a Ele. E vai ser tremendo, infinitamente melhor do que você já viveu. Você não vai viver, você nunca viveu nada igual ao que você vai viver. Em santidade, em obediência, sabe? Com Deus ali. Você nunca viveu isso, mas você vai viver. Eu declaro, eu creio em nome de Jesus, Deus te chamou para isso. E você vai contar o seu testemunho não para mim só, mas para o mundo inteiro. Tá bom? Um beijo, viu?